Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula, e aula de número 21, certo? E o tema da nossa aula é correção. A gente vai começar a corrigir as nossas atividades do capítulo 13, ok? E sempre no início do capítulo, iniciando o capítulo, o que é que temos? Nós temos sempre um gênero textual, né? Que é no meu tempo, certo? Como o texto que vocês já leram, ok? E vamos agora analisar as questões desse texto. Que sempre, agora, né, nós vamos ter um vocabulário desconhecido, algumas palavras que não conhecemos seu significado e temos que estar com o nosso dicionário da língua portuguesa para podermos responder o significado desses vocábulos, ok? Então, nós temos aqui como vocabulário desconhecido, tirado lá do texto, nós temos reincidente, destratada e protodark. Ou seja, protodark, ok? Então, vamos lá. Reincidente significa o quê? Que se repete. Então, é algo que se repete. E destratada é uma pessoa maltratada. Temos aqui protodark, é o prefixo, gente, o prefixo proto, que significa primeiro de todos, e uma pessoa dark é o quê? Pessoa dark era aquela que se vestia inteiramente de preto, uma moda da época. Então, significa isso, né? Esse vocábulo aí. Agora, desvendando os segredos do texto, a gente vai analisar cada questãozinha, né, que vem lá do texto. Então, tem a pergunta seguinte: que tipo de alunos anacrônica? Está trabalhando no capítulo 3 o gênero textual crônica. Que crônica pertence à tipologia o quê? Narrativa. Isso mesmo. Então, que tipo de alunos anacrônica? Certo? São muito diferentes de sua turma atual? Então, esses alunos que tem lá no meu tempo, que é o título do texto, que tipos de alunos você acha que tem lá? São alunos estudiosos, então tem vários tipos de aluno. Tem aquele aluno que senta lá no fundão, tem aquele aluno que senta na frente, que quer estudar, tem aquele aluno que gosta de ser prestativo com a professora, não é isso? Então aqui é uma resposta que pessoal que você vai deduzir, como você vai interpretar o tipo de aluno que tem lá na crônica, certo? Aí na 2, que tipo de narrador encontramos nessa crônica? Qual é o tipo de narrador? Então, nós temos o narrador personagem. Ele conta e participa da história. Como o narrador se considerava em seu tempo de escola? Como era que ele era? Ele se considerava o quê? Um frequentador de aula. Ele só frequentava as aulas, certo? Então, vamos lá para a questão 4. O narrador do texto se inclui em que grupo de alunos? Vocês veem que percebem, lá tem a turma do fundão, que senta na frente. Então, ele se encaixa em qual grupo desses alunos? Ele se encaixa no centrão desconsolado. Então, ele se encaixa nesse grupo aqui, de centrão desconsolado. Na 5ª diz: nos textos narrativos, a descrição dos personagens pode ser feita de várias maneiras, desde as simples atribuições de adjetivos até a indicação da maneira de agir, das reações e outros aspectos que o personagem apresenta. Nessa crônica, Veríssimo, que é uma crônica, né, o autor, apresenta alguns personagens não individualmente, mas em grupo. Pensando nisso, indique os adjetivos, as expressões adjetivas que poderíamos atribuir a cada um desses grupos a seguir. Atenção, é possível mais de uma resposta, certo? Então, não é obrigado a ser só uma, não. Se você encontrou outra, é aceito. Então, a turma do apagador, aqueles que gostavam de apagar, de ajudar a professora a apagar o quadro. Tem muita gente que gosta de, deixa eu apagar o quadro. Então, a turma do apagador, qual é a característica? Era uma elite, queridinha da tia e prestativa. Então, você pode colocar que era uma turma prestativa, que era aquele grupo prestativo, era uma elite e não era queridinha da professora, uma queridinha da tia. Os bundas de aço, quem eram os bundas de aço? Eles eram dedicados, alguns solitários e esquisitos. Os certinhos, tinham os certinhos também. Quem eram eles?
não eram sempre apagadores, comportados, cuidadosos, certo? Aí vem a sexta questão. De que modo os certinhos se definiam? Ele se definiu como? Ele se definiu por não serem puxa-sacos, como os apagadores, nem estranhos, como os bundas de aço. Então, eles nem eram puxa-saco e nem eram estranhos, né? Eles se consideravam assim. Na questão 7, de acordo com o texto, qual era a única comunicação mantida entre as criaturas do abismo e a frente da sala? Então, aqui também, criaturas do abismo também era um grupo lá da sala, né? Então, ó, os ocasionais mísseis disparados. Então, quando eles jogavam papelzinhos, né, bolinhas de papel, alguma coisa assim, para as pessoas da frente, ok? Oitava, em que posição da sala ficava a massa? Então, a massa ficava em que posição? Atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bundas de aço. Vinham os apagadores, depois vinham os certinhos, os bundas de aço e depois vinha o que? A massa. Agora nós vamos fazer a interpretação de mais uma crônica. O jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção. Então, a gente sempre escuta essa expressão. Ah, tem aquele jeitinho brasileiro. Então, essa crônica fala dessa expressãozinha, né? Porque acaba sendo aqui um ato, às vezes, de corrupção, desse jeitinho brasileiro. Então, vamos analisar as questões. Primeiro começa com o vocabulário desconhecido, que tem como palavras desconhecidas o quê? Provisório, o quê? Puxadinho, galhofa, brigadistas. Então, ó, puxadinho, né? Sempre diz assim, nas grandes cidades, vou fazer um puxadinho ali atrás. Então, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, tem sempre um puxadinho. Então, vamos lá. Provisório é o quê? Passageiro temporário. Puxadinho, uma construção irregular. E galhofa significa gracejo ou uma piada. Temos as brigadistas, que é o quê? Funcionários de indústrias responsáveis por zelar pela prevenção de acidentes de trabalho. Então, essa é a resposta de brigadista. Desvendando o segredo do texto, a primeira questão diz o seguinte: como vimos no início desse capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do quê? Do cotidiano das pessoas, normalmente do nosso dia a dia, né? Com o objetivo de quê? De divertir ou de propor uma reflexão a partir de um enfoque científico, né? Então, nessa crônica, qual foi o tema escolhido por Milton Jung e qual foi o seu objetivo ao produzir esse texto? Então, qual foi? O tema foi o fato de o brasileiro, segundo ele, recorrer ao jeitinho para tentar burlar uma lei ou ter o quê? Ou ter privilégios sobre os demais membros da sociedade, certo? Seu objetivo foi criticar esse comportamento do jeitinho brasileiro. Então, vamos aqui, ó, segunda questão. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Aí é uma partezinha lá do texto. Conforme esse trecho, responda as questões a seguir. Que é a questão que a letra A pergunta: por que o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro? Por que será? Então, como resposta, de acordo lá com a crônica, você vai colocar pela capacidade de improvisar nas situações complicadas, certo? O autor da crônica deixa clara sua ironia quando justifica o orgulho do cidadão sobre o jeitinho para tudo. Baseado nisso, no seu dia a dia, quais são os outros jeitinhos que você observa? Então, discuta com o professor e o que foi pesquisar. Então, gente, eu coloquei aqui como sugestão de resposta que eu, pelo menos, eu que ando muito assim, às vezes muito vou pagar contas na fila de banco, né, de lotérica. Então, eu sempre observo essa questão tem sempre que chega uma pessoa que tem um conhecido, aí chega uma pessoa com um montão de conta para pagar, ei, paga aí para mim. Então, ó,
Quem nunca se deparou em uma fila de banco e chegou um conhecido e pediu para que você pagasse as contas dele. Então, aqui também, né, tá burlando ali as regras. De qualquer forma, a pessoa está passando na frente, um monte de gente que tem lá atrás. Então, aí tá sempre, que esses gestos aí dá a entender que a gente tá, porque o texto, na verdade, fala o quê? Aborda mesmo o tema de corrupção, né? Então, vamos aqui na letra C. Acho que vocês aí também já se devem ter deparado com um jeitinho desse. Quem não tem uma tia que trabalha no hospital, que trabalha no posto de saúde, que sempre dá um jeitinho de arranjar uma consulta. Então, vocês sabem desse jeitinho, pode colocar aí que a questão é pessoal, a resposta. Na letra C, pesquisa em dicionário o que é malandragem. Então, malandragem, e em seguida relaciona o seu significado ao tema da crônica, certo? Que o tema é o jeitinho brasileiro. Então, malandragem significa o quê? Artimanhas para se obter vantagem. Então, malandragem é isso, certo? Na questão 4, no dia a dia, quando alguém burla regras ou até leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção? Sim ou não? Certo? Descreva situações que exemplifiquem essa afirmativa. Então, para mim, né, tá fazendo ali algo com aquele jeitinho, está sempre querendo levar vantagem, para mim sim é corrupção. Mas a questão é pessoal, então o que vale também é a sua opinião. Então, na questão, engraçado, da questão 4 pulou, nós pulamos aqui já para a questão 6. Jeitinho é a expressão típica brasileira. Por que foi para a questão 6? Não, porque não é a questão 5. Porque a questão 5 também é uma questão pessoal, certo? Então, jeitinho brasileiro é uma expressão típica brasileira e é um modo de agir usado para driblar normas e convenções sociais. Pensando nisso, discuta com seus colegas e o seu professor que atitudes aparentemente inocentes revelam esse jeitinho. Então, como eu citei o de exemplo na questão 3, a questão da pessoa porque conhece e pede para que a outra pague a sua conta, já que ela está na fila e ela não quer enfrentar a fila que está grande, né? Ali talvez até haja com inocência. Não, por amizade, até mesmo eu já, por conhecer muito a pessoa, não, me dê, eu pago. Eu mesma me ofereci para pagar a conta sabendo que estava fazendo errado, estava desrespeitando quem estava atrás de mim. Então, aí é uma resposta pessoal que você vai dar a sua opinião. Na questão 7, normalmente as crônicas são estruturadas em introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Analisando a crônica de Milton Jung, explique com suas palavras o que são essas partes. Então, a introdução do texto é o quê? Vamos lá. A apresentação do fato que servirá de tema. Então, na introdução tem a apresentação do fato que servirá de tema. E que no desenvolvimento nós temos o quê? A abordagem do fato, apresentando o quê? A visão do cronista. E a conclusão? A conclusão corresponde ao quê? Ao fechamento do texto, certo? E as possíveis soluções para o problema, se surgir, ok? Na questão 8, escreva de forma resumida o argumento que Milton Jung utilizou para concluir a sua crônica. Então, qual foi o argumento? Em todos os lugares, ao falar com as pessoas, devemos defender que o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção. Então, foi esse o que ele usou como o argumento que ele usou. Na questão 9, as crônicas podem apresentar simultaneamente trechos narrativos, trechos descritivos e trechos argumentativos. Narrativos, né? Pode ter fictícios, textos descritivos, que descrevem o lugar, personagem, certo? E também os argumentativos, que são a opinião de alguém, de quem escreve. Mas um desses tipos textuais devem prevalecer. O que é que prevalece? Então, na letra A diz: na crônica de Milton Jung, que tipo textual predomina? É a descrição, a narrativa ou o argumentativo? Então, nesse texto aí, o que predomina é o quê? É o texto, a opinião, o argumentativo, ok? Na B,
o que caracterizava esse tipo textual? O que caracteriza, na verdade, esse tipo textual, o texto argumentativo? Caracteriza o quê? A defesa de um ponto de vista por meio de argumento. Caracterizado por esse ponto aí, ok? Na questão 10, nas crônicas é comum o autor escrever em tom de conversa descontraída para conquistar a simpatia do leitor e prender a sua atenção, certo? Para criar esse tom de conversa e se aproximar do leitor, Milton Jung utiliza um recurso que fica bastante claro na flexão de vários verbos. Então, que recurso é esse? Aí você vai colocar que ele emprega vários verbos na primeira pessoa do plural. E o que isso significa? O que significa que o leitor e os brasileiros são cúmplices do jeitinho brasileiro, ok? Então, questão 11. Como vimos, a crônica é um gênero textual que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano em língua literária conotativa, certo? Então, conotativa, lembra linguagem conotativa, linguagem denotativa. A conotativa a gente usa mais a linguagem informal e a denotativa a gente vai usar uma linguagem mais formal, certo? Então, aqui o que está pedindo? Nessa crônica, temos a predominância de qual classificação? Então, nós temos uma crônica de filosófica, humorística, policial, jornalística, crônica de ensaio, uma crônica lírica. Qual é o tipo de classificação? Então, a gente tem uma crônica em ensaio, ok? E na questão 12 é para marcar a alternativa correta, que você vai marcar como alternativa correta a letra B, certo? Temos a questão 13, que é sobre a tirinha de Serafim, prova de redação, tema corrupção. Então, o tema da redação de Serafim é corrupção, certo? Então, aqui ele está pensando e olha só, o ato que ele está, que ele está fazendo, Olha só o ato dele, ele pensou e olha só a visão de raio-x de Serafim, olhou para a provinha do colega, certo? Então, que relação podemos fazer entre essa tirinha e o texto O Jeitinho Brasileiro é inimigo da prevenção? Então, você vai dizer que a tira mostra, por meio da atitude de Serafim, certo? Que está lá no terceiro quadrinho, que ele não entende o sentido da palavra corrupção, que pode acontecer nas situações mais banais do dia a dia. Aqui, involuntariamente, ou seja, talvez, inocentemente, Serafim não entenda que ele aqui, com esse ato, ele está, sim, praticando um ato de corrupção, certo? Por esse motivo, ele decide colar na prova do colega para conseguir uma nota melhor. Ou seja, ele dá o jeitinho dele para obter uma vantagem. Que a vantagem dele seria o quê? Ele olhando para a prova do colega, talvez esse colega seja um dos mais inteligentes, mas não é só mais inteligente, é questão de mais aplicado, mais estudioso, que ele faz a parte dele. Então, ele quer levar a vantagemzinha dele, Serafim? Então, aqui ele praticou involuntariamente ou inocentemente ou não um ato de corrupção, certo? Então, nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.